tarde! Estamos agora no último dia, na reta final, as últimas duas entrevistas de profissionais da saúde que aplicaram o método consultório High Ticket, dobraram o faturamento dos seus consultórios, vão falar aqui para você o que foi mais útil para eles, o que deu resultado mais rápido, qual que foi a experiência deles implementando esse método. Hoje a gente tem aqui a doutora Karen. Deixa eu ver se ela já está aqui. Doutora Karen, que é cirurgiã vascular. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigada por participar da live, antes de tudo. Imagina, eu que agradeço o convite. Imagina, obrigada por fazer parte da turma, por estar aqui. Eu agradeço demais, eu e meu time, significa muito pra gente. Então, assim, Obrigada. Eu te agradeço mesmo, fiquei lisonjeada com o convite. Imagina. Obrigada aí pelo o seu tempo. E eu vou começar fazendo aquela pergunta clássica. Como é que você me conheceu? Você achou estranho alguma coisa que eu falei antes? Como é que foi esse processo de você conhecer, sei lá, pela internet, uma indicação? Não sei. Na verdade, foram as duas coisas meio em conjunto. Eu vim de um período de licença maternidade também. E aí, decidi que eu queria focar mais no consultório. Mas aquela coisa assim, não tava engrenando muito, sabe? Para falar assim, olha, eu consigo ficar, ou viver de consultório. E porque eu tenho duas filhas, tenho uma de 4 e uma de 2 anos. E eu falo assim, gente, a única maneira que eu tenho de aumentar o meu ganho, né? O meu budget é tornando algo high ticket. Então, algo que eu consiga tornar high ticket. Eu trabalho em hospitais, trabalhava mais, já saí um pouco. E são coisas que têm um valor fixo, é o valor que o convênio te paga, que você não tem como otimizar, como mudar isso. E aí eu falei, preciso focar no consultório, porque é o único lugar onde eu consigo ter minha flexibilidade de horário e aumentar o meu poder de ganho no consultório. E aí eu comecei a dar uma focada nisso, pensar. E aí, o meu marido, ele é vascular também, e como ele não teve também a licença maternidade, então ele tá, num nível maior do que eu de consultório, ele tem mais pacientes do que eu. E aí, eu conversando com ele e tal, e a gente começou a ver, não sei o quê, aí tinham comentado com ele de você, e aí aquela coisa do algoritmo realmente do Instagram, que lê mente, né? E aí traz E aí traz os posts, algumas coisas que você colocava. E pra mim pegou muito também aquele post que você fala sobre as dancinhas do Instagram, porque eu sou péssima de redes sociais. E aí, porque até então, até existir você, eu e meu marido tava cogitando contratar justamente uma empresa de marketing, ia gastar uma fortuna, porque eu tinha decidido que eu ia focar no consultório. Então eu cheguei a orçar essa empresa de marketing nesse objetivo de... Quanto é que era na sua cidade por mês? Cara, ia dar uns 120 e poucos mil, assim, um investimento meio anual, assim, mas um investimento de mais de 100 mil reais. Com essa proposta de melhorar o meu Instagram, porque é, sim, por meio das redes sociais que você atrai os pacientes. 120, esse foi o valor mais alto que eu já vi até hoje. Cara, para vocês dois ou só para você? Para clínica, né? Que envolveria, nós dois. E aí, assim, eu tava quase disposta, entendeu? Eu falei, cara, eu preciso trazer pacientes. E aí, vi o seu post, a coisa falando, e eu, na verdade, eu tava meio disposta, mas assim, eu não gosto, não é meu perfil postar, fazer posts, ficar fazendo stories, dancinha muito menos, entendeu? Aí, enfim, cheguei em você, e eu tenho uma amiga, que até você cita ela no seu curso, que é a Letícia Silveira, Brandão Silveira Dermato. Ela é minha amiga de faculdade, eu fiz faculdade com ela. E aí... Ela é uma das primeiras turmas. Foi. E aí, quando eu fui pesquisar mais sobre você, eu vi no seu site um depoimento dela. Na hora, amiga, e aí, você fez? O que você achou? E não sei o que e tal. E aí, ela, inclusive, também já tinha cotado essa empresa de marketing. E aí, eu lembro que na época ela falou assim, cara, essa empresa de marketing é a maior furada. Já ouvi várias pessoas, inclusive, falando que, fez um baita investimento e não teve esse retorno. Ela falou assim, Nilda Ananda é muito joia, vale muito a pena. E ela realmente incentivou muito. Aí eu me inscrevi, fiz a semana do aquecimento, a semana do fator em dobro. E assim,
E já na semana do aquecimento do fator em dobro, eu coloquei algumas coisas em práticas. Então, assim, já fui pegando e já fui implementando e já comecei a ver resultado. Uau! Aí, quando veio de fazer o curso mesmo, eu, tipo, não tive nem muita dúvida, na verdade. Falei, cara, eu preciso fazer, porque é a minha salvação, assim, de eu tentar focar, aprender em como fazer isso, sem precisar das dancinhas. Sem precisar das licenças. E você entrou quando? Em qual turma? Agora em junho Em também, não foi? Ah, então bem Exatamente. recente. Isso, eu fiz aquele aquecimento e tal, aí foi nessa turma de junho. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer, porque eu. Assim, eu tenho Instagram, eu tenho, até tenho alguns seguidores. Eventualmente eu já fui na televisão, o meu marido sempre vai na televisão, mas por uma coisa orgânica, Sim. não é por nenhum marketing pago, é uma coisa orgânica. Sem anúncio, essas coisas. Não. E na prática, o que a gente vê também? Que essa coisa que vem muito de Instagram não é o público exatamente que a gente quer, entendeu? Então, assim, eu entendo, não discordo que o Instagram possa te trazer pacientes, mas de uma maneira geral, a maioria dos pacientes que chegam via Instagram não são os pacientes high ticket, não são os pacientes que é o que eu falo assim, é esse tipo de paciente que eu quero no meu consultório agora, entendeu? Para ser equivalente ao tratamento que eu quero oferecer e tudo mais. Então, eu tinha muito esse problema também de pacientes que às vezes vinham numa primeira consulta Deixa eu só te pelo perguntar Instagram. uma coisa rapidinho. Você tá com a janela aberta? Não. Tá chegando barulho aí? Tá um barulho, um chiado, eu não sei o que que é. Mas não tá aberto. Tá Pode ser o muito? ar também. Tá muito? Não, mas tá bom, chega só um pouquinho mais perto, porque eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir. Tenho um pouco de perda de audição, então tem algumas coisas que eu não tô conseguindo ouvir Tá. direito. Aí você falou que. Ou eu posso colocar um fone também, né? Seria uma boa. Mas se bem que. Não, assim eu acho que é melhor. Tá. Você falou que aí você não queria fazer as dancinhas. É, E o que chega é mais curioso. Imagino que você fale, né? Não é aquela pessoa que tá exatamente. chegando por, assim, super quente, já quer agendar, tá na dúvida, tá ali vendo. Isso, E você tava nessa exatamente. parte. Exatamente. E aí eu falei assim, não, então eu preciso de alguma coisa nesse sentido. E aí eu comecei a fazer o curso. E aí já, assim, nas primeiras dicas, nas primeiras coisas, eu fui mudando. E assim, para mim, das aulas, eu falo que o que foi principal foi a mudança da mentalidade. Outras coisas contribuíram e vieram agregando, inclusive para que me permitisse se agregar o valor do consultório. Mas o que me pegava muito era realmente a questão da mentalidade, entendeu? O sacerdócio, ou não ter a coragem de cobrar, ou ter a dó de cobrar, ou de falar assim, ah, mas vão achar que eu sou, sei lá, mesquinha, ou que eu sou assim porque eu tô querendo cobrar X por tal coisa. Então eu tinha muito esse problema realmente de cobrar, entendeu? Então, de fazer. Não vou dizer de graça, mas ai, tá bom, vai, tipo, e dar aquela coisa. Então eu tinha muito mesmo esse problema. Eu fazia muito por sessão, porque eu falo assim, eu sou vascular, né? Então, por exemplo, o tratamento das pernas, de vasinho e tal. Eu fazia muito por sessão. Eu não tinha essa coisa do health plan e montar com o paciente aquele plano de tratamento para que ele entenda e que isso tenha um custo total no final. Sim. E isso fideliza o paciente. Então, eu tinha muitos pacientes que vêm naquela sessãozinha e vêm, aí daqui um mês volta de novo, e não sei o que, e não sei o que, sabe? Sim. Então, por quê? Porque quando você junta no Health Plan, você realmente tem um valor agregado que é maior. Então, o que eu falo assim, gente, se eu falar para o paciente que ele vai gastar X, nenhum paciente vai fechar. Então, é na minha cabeça, entendeu? Então, é mais fácil eu falar para o paciente que ele vai fazer, tipo, aqui a sessão que custa X. Eu achava que isso faria os pacientes fazerem mais e que eu teria uma garantia maior de paciente, entendeu? E aí, conforme... Exatamente. Exatamente. Eu falo assim, imagina se eu apresentar para o paciente um valor, tipo, mais ou menos do final do tratamento, o paciente não vai fechar. Tipo, um valor, né? Pensando, eu jogando o dinheiro do paciente. E às vezes eu tinha até aquele peso, assim, ai, nossa, mas eu vou cobrar, tipo, isso do paciente, sabe? Enfim, e aí isso foi uma das coisas que me libertou, assim, de entender que não, que eu realmente precisava passar por isso, eu precisava
ter essa coragem de cobrar. E aí eu fui fazendo várias coisas, até mesmo eu já tenho meu consultório próprio, eu já tinha meu consultório próprio, mas que eu já atendi convênio nele, então eu tinha uma mistura entre atender convênio e atender particular. Sim. Então eu não dava um tratamentozinho assim mais VIP e mais diferenciado para o meu paciente particular, entendeu? Ele era particular, mas ele era tratado muito igual, tipo, não tinha aquele diferencial, aquela coisa assim da experiência. Sim. O paciente lembrar daquela experiência no seu consultório. Então, eu fiz também essas pequenas mudanças do cheirinho, do café, da água. Eu troquei minha secretária, para você ter ideia. Eu troquei minha secretária do consultório. Porque, justamente, isso, conforme fui fazendo as mudanças e implementando as coisas, eu vi que a minha secretária não estava com a mentalidade aberta e para aprender e mudar junto comigo, entendeu? Porque, assim, eu fiz uma mudança bem grande de cabeça, de mentalidade, de maneira de tratar o paciente, da maneira de responder, desse agendamento, você entendeu? Então, eu falei, se a minha secretária não me acompanhar nisso, ela é minha porta de entrada para os pacientes. Então, isso é extremamente importante. Então, eu troquei minha secretária, fiz aquela parte do network. Então, assim, eu trabalho num prédio que tem bastante médico, inclusive. E aí eu fiz essa questão do network, de lembrar, eu tenho alguns colegas dermatos, que a gente tem uma área comum muito grande. Exatamente. E que muitas vezes o próprio dermato também não sabe muito. Que isso aconteceu, por exemplo, com a Letícia. E aí eu fiz um post uma vez sobre olheira vascular. E aí a Letícia, que é dermato, eu lembro que ela falou assim, ela falou, nossa, cara, tipo, tem vários pacientes que têm isso e eu não sabia que o vascular podia tratar isso. E aí eu falei, cara, a Letícia, que é uma dermato excelente, não sabia. Então, se eu fizer esse network com alguns dermatos, porque assim, a olheira chega muitas vezes para eles e não para mim. E é outro laser, né? Eu sou sobre é outro laser também. Exatamente. Eu fiz com a Karina Brandão também. Exatamente. Então, assim, às vezes o paciente está lá tratando olheira com creme, com preenchimento e não melhora. Por quê? Porque você tem um fundo vascular naquilo que você precisa tratar. E quem trata é o vascular. Então, eu fiz um pouco desse network com alguns colegas dermatologistas para esse encaminhamento. Tive alguns pacientes que vieram para esse tratamento de olheira vascular. Qual estratégia você usou? Dá um spoiler aqui, porque mesmo que você fale, é impossível explicar tudo, mas qual a estratégia assim que você falou? Cara, isso que começou, eu comecei a ver o resultado e funcionou, você lembra? Esse do network, mas o principal que eu acho foi a coragem em apresentar o Health Plan. Porque eu vou te falar que assim, eu ainda tendo um período de pacientes de plano de saúde, e desses pacientes do plano de saúde, me deram praticamente um horário inteiro de agenda de particular. Porque eu passei a ter a coragem de apresentar o Health Plan para eles. Ótimo, que nem o Dr. Giovanni falou ontem, que apresentou 40 Health Plans no SUS. Aí você vira muito normal, é muito importante isso. Exatamente. Então, assim, as outras técnicas do network, tudo, me trouxeram pacientes novos. Mas dos pacientes que eu já estaria atendendo de qualquer forma e que teria ficado naquela consultinha básica do convênio, eu tive uma conversão significativa de pacientes para tratamento. Porque eu apresentei para eles, até porque no começo do treinamento do Health Plan eu não tinha uma agenda de particular tão grande assim. Então, foi justamente com eles que eu fui apresentando esse Health Plan. E eu fiquei impressionada de que, na verdade, se eu não tivesse oferecido, aquele paciente não teria feito, eu procurado em outro lugar. E eu tive várias taxas de conversão positiva. Várias mesmo. Isso, quando você começou a aplicar o Health Plan e mostrar, né, para os pacientes, tanto de convênio, tanto do particular, como é que ficou seu faturamento, quanto tempo, o que isso afetou? Conta pra gente. Eu, logo assim, no aquecimento ali, na semana faturei em dobro, eu até explicar, eu tenho um período só de consultório, então o número de pacientes é pouco, porque eu também atendo só. Hoje eu já aumentei para 2 períodos. Ótimo. E tem algumas semanas que eu venho, tipo, um terceiro período, conforme a demanda. Então, hoje eu tenho fixo 2 períodos, já aumentei um, mas
mesmo assim, aumentando um período só de trabalho, mas o meu faturamento chegou a aumentar em 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes. Desde 5 junho? 5 Caramba, parabéns! vezes. Eu tenho alguns meses que, assim, cheguei em 3 vezes. Aí, nessa conversão, eu tive paciente cirúrgico realmente, então isso gera um valor agregado um pouco maior. Então, eu cheguei a 5 vezes e tenho mantido de pelo menos 3 vezes maior do que antes do curso. O meu mínimo Caramba, assim, de parabéns! oscilar é para 3 vezes, pelo menos. Parabéns! Porque você aplicou tudo, você é uma das super comprometidas, ó. Então, isso é muito de vocês, veio de vocês, porque eu falo, eu posso dar todas as melhores estratégias do mundo. Se a pessoa não faz, não vem, né, o resultado. Então, muito parabéns. Obrigada, obrigada. Mas e é isso, é colocar em prática realmente, tipo, vários detalhes, coisas que a gente pensa que é só um detalhe, mas que na prática faz toda a diferença, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu lembro que quando eu comecei, e eu saí da advocacia, eu fui para a área securitária, tinha uma coisa muito boba, assim, mas eu nunca vou me esquecer desse detalhe, que era o jeito que você entrega o cartão. Quando a gente usava cartão, hoje já caiu muito, né? Aquele cartãozinho. E o cartão você tinha que entregar com as 2 mãos, não podia ser com uma só. E você tinha que dar assim e olhar no olho da pessoa. Aí eu tinha, mas gente, sério, até isso, até sentar perpendicular faz super diferença. E aí eu comecei a ver que todos esses detalhes, por isso que eu insisto agora nas aulas, entendeu? Tudo faz super diferença. Com certeza. Super. E hoje eu faço o health plan com o paciente, naquele, e aquilo do reproduzir o que ele fala, entendeu? Então, usar as queixas dele, porque eu quero a perna mais bonita, porque eu tenho vergonha, porque eu quero poder usar uma saia, entendeu? Exato. Então, eu monto, e aí, na hora da solução, que propõe o tratamento, porque daí com isso, o que a gente vai ter? Você vai pra praia sem vergonha, você vai colocar sua saia sem ter vergonha, e aí o paciente realmente, ele fica impressionado, ele fica, e como é uma coisa muito sincera, então o paciente vê aquilo que você está montando, aquilo que você está propondo. E por mais que no final venha um valor que hoje é um valor muito maior do que um valor por sessão, teoricamente, que o paciente faria, mas o paciente entende isso. Ele entende a necessidade vai resolver o problema de fazer. dele. Exatamente, exatamente. Exatamente, é muito melhor. E teve alguma coisa, fora o health plan, fora a parte de networking, teve, assim, agora eu vou perguntar o contrário, alguma coisa que você falou, não é possível, isso não vai funcionar. Todos os meus amigos, ou todo mundo que eu conheço, tá aí fazendo conteúdo, tráfego, eu não sei se isso vai funcionar, e aí depois funcionou, alguma coisa no início que fazia você duvidar se o método era para você, tinha alguma coisa assim que te impedia, algum obstáculo? Eu achava, na verdade, eu nunca fui muito de vendas, então, assim, inicialmente aquela coisa do technical learning, do fazer de ponta cabeça, no começo eu falei assim, gente, mas tipo, será que eu preciso, né? Tipo, só eu falar lá pro paciente, tá tudo certo. E aí eu fiz o teste, né, tipo, de começar a escrever, né, de ponta cabeça, pro paciente poder olhar e tal. E é engraçado que, assim, isso prende a atenção do paciente. Então, o que às vezes você estaria escrevendo e o paciente não está nem prestando direito atenção no que você está falando, isso prende a atenção. Então, faz com que ele se concentre naquilo que você está falando de verdade, entendeu? Então, eu acabei criando isso como hábito também, porque eu vi o quanto os pacientes prestam atenção. Eles ficam, assim, olhando de verdade no que você está escrevendo, mas isso foi uma coisa que eu, particularmente, não entendendo muito de vendas, no começo falei, isso é exagero, isso acho que eu não preciso fazer, entendeu? Bonequinho também, desenhar qualquer coisa é mágico, e a atenção é conversão. Exatamente. Você falou isso agora e eu me lembrei do depoimento do Dr. Marcelo Salviano, que é gastro, e ele uma vez atendeu, a gente ficou super emocionado ele falando, ele foi num Tirar Dúvidas que ele contou, ele estava atendendo uma mãe com uma criança autista. E na hora que ele começou a fazer a técnica Alanis no Health Plan e não sei o que, a criança parou e ficou olhando e tipo, ficou calma. Era uma criança que estava agitada. Ele falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Mas eu falei, eu também não tinha visto, mas funciona, né? Funciona. Quando você faz, funciona. Mas realmente, isso foi uma coisa que eu inicialmente falei, acho que eu não preciso fazer. Mas falei, não custa tentar, né? Eu acho que a gente tá aqui como um aprendiz para tentar tudo.
E aí eu comecei a fazer, e aí eu fiz e eu vi que realmente chamava muito a atenção dos pacientes, eles prestam atenção. Então, não é aquela coisa que você vê que às vezes o paciente tá meio dando aquela dispersada, né? Você tá ali Onde é que eu vou falando almoçar depois? isso, exatamente. Então, o paciente ele foca naquilo e aí você consegue concluir o health plan, concluir aquilo com a atenção do paciente, sem ter muitos desfoques no meio do caminho. Isso é muito bom. E o que mais? Hoje você viu essa diferença de. Eu acho que você já falou isso, né? Você tem mais pacientes particulares do que convênio. Como é que ficou essa relação? Você está fazendo essa transição? Estou fazendo essa transição. Na verdade, como eu tive essa taxa de conversão bem significativa desses pacientes do próprio plano de saúde que viraram pacientes particulares, então eu ainda não. Eu saí, na verdade, de algumas coisas, porque até como eu aumentei o meu horário de consultório, então eu abri mão de outras coisas para aumentar o meu horário de consultório. E eu tenho um número muito maior de pacientes particulares. E continua sendo muito mais isso, pacientes que vieram por indicação, o high ticket realmente. Porque pelo Instagram, que eu tenho, sempre tive, mas não é tão alimentado nem nada assim. Um ou outro que vem, mas é uma coisa extremamente muito mais de curioso do que um paciente high ticket que enxerga esse valor, que tem essa noção. Tem pacientes que vêm, pagam a consulta e, tipo, não fecham o tratamento, entendeu? Porque não viu o valor, não entendeu. E eu tinha esse problema também, de achar que muitas vezes a culpa era minha. Tipo assim, eu que não sei vender. E aí, com o curso, eu também aprendi que, enfim, não é sacerdócio, mas que também venda não é 100%, que tem pacientes que não vão fechar. Eu acho que eu ainda preciso aprimorar um pouco a questão da paciente quando ele vem com as objeções. Eu acho que eu que é aquele último momento. Eu acho que talvez eu ainda precise aprimorar um pouco mais o argumento das objeções, assim. Sim, agora tem uma exceção que é para vocês só que são profissionais da saúde, ou seja, o pessoal que eu estou falando aqui. Se fosse arquiteto, não ia ser. Se fosse uma loja, se fosse qualquer outra coisa vendendo, a pessoa não ia ser. Advogado, qualquer outra coisa. Mas vocês que são profissionais da saúde, a tendência é essa conversão ser muito alta. Então, é muito importante você treinar as objeções e continuar. Porque eu chego lá no seu consultório, eu não quero ir para uma consulta, imagina. Eu vou receber uma notícia ruim relacionada à minha saúde, ou ruim também, eu vou gastar uma grana. Então, assim, a gente não. Mas a gente precisa. Então, tá lá no nível de. Não são coisas que dá pra gente deixar para depois, geralmente. E até a coisa que é estética, que poderia deixar para depois, a pessoa quer muito aquilo ali. Então, é um não deixar para depois um pouco diferente. Então, assim, a conversão de vocês têm um potencial de ser muito alta. É muito comum, né? A gente entrevista a pessoa, tô convertendo quase todo mundo, 90%, 80%. Isso em outras áreas, esquece. Esquece. Uma conversão muito alta é 30%, 20%, entendeu? Então, assim, vocês têm esse potencial, mas treina mais as objeções, você vai ver com certeza mais resultado ainda. Você já está 5 vezes o faturamento, cara. Já. Muito bom. E responde pra gente que está aqui, que cada um responde também uma coisa um pouco diferente. O que foi dobrar agora? Como é que fala? Quintuplicar? Quintuplicar o faturamento para você. O que isso significou para você? O que isso te permitiu? Conta um pouco pra gente. Isso me permitiu o que era o meu objetivo. Era eu conseguir trabalhar num horário mais flexível, para que eu consiga ter horário com as minhas filhas, ter essa possibilidade. Mas ter uma renda vindo do consultório, não precisar ir para o hospital para complementar a renda. Eu tinha um horário em que eu precisava ir para o hospital para complementar essa renda muito maior. E o horário de hospital não é uma coisa muito flexível, então não depende muito de mim. Então eu consegui, com esse quintuplicar, fazer essa inversão, sair um pouco desse mundo de hospital, dessa coisa que não depende muito de mim, e ficar realmente muito mais no consultório, onde eu tenho essa flexibilidade maior de horário, me permitindo ficar também mais com as minhas filhas. E assim, eu fiquei mais realizada, na verdade, porque eu consigo agora fazer o que eu realmente quero, o que eu queria para os meus pacientes. Porque, por exemplo, na ideia do sacerdócio,
eu às vezes eu nem oferecia para o paciente o tratamento que é um pouco mais caro, é melhor, consequentemente um pouco mais caro. E às vezes eu nem oferecia aquela coisa do você olha para a cara do paciente e fala, ele não vai fazer, entendeu? E aí eu mesma oferecia o tratamento mais barato. Que não é que seja ruim, mas ele tinha uma opção um pouco melhor, entendeu? Só que custava mais, então muitas vezes nem eu oferecia. Então eu hoje, conseguindo me libertar disso e apresentando para o paciente, eu não vejo a cara do paciente, eu ofereço para ele igual você fala. Para você, o que eu indico é isso. Não dou nem muita opção. Porque eu lembro que você falava, o paciente também não gosta de muita opção. Se você fica explicando todas as opções, dando todas as opções, isso confunde. Isso é uma então, hoje, nesse coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender quando eu falo, quando não me conhece ainda. Mas não é possível. Eu tenho que dizer que ele pode morrer ou renascer ou fazer sei lá o quê. Ou não. Cara, você não pode dar uma aula de faculdade pra gente. A gente sabe que tudo você pode falecer. Você pode cair no consultório, bater a cabeça e falecer. Mas essa é a melhor opção para você curar ou esse desejo, porque a gente não tem essa capacidade de decidir isso. Exatamente. E aí eu coloquei no Health Plan, eu só coloco aquilo que eu acho que o paciente realmente ficaria bem com aquilo, entendeu? Independente do valor que aquilo traria individualmente ou não. Então, isso é uma coisa também que me trouxe essa satisfação de trazer esse resultado para o paciente de uma maneira muito mais visível, entendeu? Então, assim, eu tinha resultados bons, mas hoje, justamente porque eu tenho esse paciente high ticket que entendeu a importância do seguir o tratamento, entendeu? Então, o resultado dos pacientes são muito melhores. Então, eu deixo um tempo maior para o paciente, converso, bato o maior papo com o paciente, ele sai extremamente satisfeito, com um resultado muito bom. Então, isso é uma outra coisa que me trouxe uma satisfação pessoal, assim, também. É poder realmente oferecer para o paciente aquilo que eu acho que é o melhor para ele e ver o paciente muito feliz com o seu resultado. O paciente voltar na semana seguinte, já depois de algumas sessões, e falar assim, nossa, doutora, melhorou muito. Porque esses pacientes já fizeram, com certeza, aplicação com outras pessoas em outros momentos. Quem tem varíola, quem tem vasinho, tem a vida inteira. Então, eu tenho muitos pacientes que só funciona na hora, e exatamente. A perna nele. Então, né? eu tenho muitos pacientes que têm tido esse feedback de uma extrema satisfação, porque como foi um paciente que já fez esse tipo de tratamento em um outro momento, com outras pessoas, e não teve esse resultado. Então, você vê que o paciente fica extremamente feliz, assim, também, satisfeito, realmente. E aí, ele valoriza aquilo que ele pagou cada vez mais, entendeu? Ele olha e ele fala assim, nossa, tipo, ficou muito bom. Ainda nem terminou o tratamento e o paciente fala, nossa, tá muito bom. Então, essa satisfação pessoal também foi muito bacana. Muito legal. Parabéns por todos os seus resultados. Está no começo. É os juros compostos, que nem eu falei ontem. Então, continua aplicando. Outra coisa a última coisa que eu tenho para te perguntar. Você diria alguma coisa para alguém que está aqui, que está na Berlinda, não sabe se entra nessa turma ou não entra? Como que você tomou a decisão de entrar no método? Porque... Ah, não, peraí, não, eu botei isso aqui, mas botei errado. Tem que abrir depois. Como que você tomou a decisão de entrar no método e não, será que isso vai funcionar para mim? Não sei o quê. Para quem está na Berlinda, porque a gente já tem um onboarding amanhã, né? Então, quem não entrou. E tchau. Para mim, foi um divisor de águas, assim. Porque, assim, eu não sou uma recém-formada. De vascular, eu já tenho 10 anos de vascular. Eu sempre tive consultório, mas eu tinha aquele consultório daquele jeito. Atendi um pouco de convênio, um pouquinho do particular, na sessãozinha, daquele esquema. E aí tive uma diminuição por conta da licença maternidade das minhas 2 filhas. E aí eu cheguei naquele momento que eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, assim, numericamente, isso é comprovado que eu tive uma diferença de 5 vezes o valor do meu faturamento. Então, assim, eu e meu marido mesmo, a gente fala, assim, a Karen no consultório pré-Nanda e pós-Nanda, entendeu? Que foi total um divisor de águas, assim, para mim, entendeu? Porque na nossa formação de tanto faculdade como residência, ninguém ensina a fazer consultório. Isso é uma coisa que a gente realmente vai aprendendo com o tempo
e com os erros, né? A gente vai errando e aprendendo. E um problema que a gente tem, o consultório começa a ir mal, e é isso. Aí eu fui para o hospital para dar uma complementada, e aí cada vez menos foi ficando no consultório. E aí, como eu tive esse momento que eu falei, cara, é agora, eu nunca preciso dar um jeito. Aí você começa a ir atrás e ver. E, assim, tinha visto já algumas outras coisas de venda e tal, mas era aquela coisa que não era o meu perfil, entendeu? Não era o meu perfil ficar no Instagram, não era o meu perfil não sei o quê. E o que você falou pra mim fez todo sentido, desde sempre, assim, ser você. Você não precisa ser outra pessoa, fazer uma dancinha no TikTok pra isso. Basta você ser você. E o que eu tive, assim, também de legal é que essa mentalidade high ticket, ela veio no consultório, só que ela se implementou para minha vida de uma maneira geral. Eu, inclusive, fiquei mais seletiva para várias coisas de uso pessoal, entendeu? Sério? Sabe? Dá um Sério, exemplo, conta. sério. A maneira de se vestir, por exemplo, o aceitar o tratamento de outras coisas, não só médico, mas, por exemplo, de lugares que você vai, restaurante, alguma coisa assim. Então, essa visão do high ticket, do ser bem atendido, do ter uma experiência, eu passei isso também para minha vida, entendeu? Algumas coisas, não, mas isso não é high ticket, não quero isso. Tipo, eu tive essa. Como eu acho que deu muito certo no consultório, e aí eu trouxe isso um pouco para minha vida pessoal também, sabe? Essa dica do high ticket, de coisas legais, de frequentar lugares mais legais, com pessoas legais também, entendeu? Então, esse grau de exigência trouxe para essa minha vida pessoal. Então, se eu pudesse falar de ajudar alguém, eu faria, não tenho a menor dúvida. É muito mais do que um investimento. Como eu falei, para mim foi um divisor de águas, assim, é a Karen pré-Nanda e a Karen pós-Nanda, entendeu? Fico muito feliz, muito obrigada. Aguardo aí as cenas dos próximos capítulos, que tem muita água para rolar ainda. E complementando o que você falou agora um pouco do high ticket, uma coisa que eu tenho notado também, que não necessariamente algo muito caro é high ticket. Tem isso também, né? Sim. Eu deixo bem claro, eu já fui assim para restaurantes assim muito caros, para lugares muito caros e a gente detestou. E a gente vai para lugares muito baratos e e tem um atendimento high ticket, né? E é super bem tratado. Então assim, o lugar hoje que eu sou mais bem tratada é o lugar que eu vou no café da manhã todo sábado e gasto, é onde eu menos gasto dinheiro, no café da manhã. Então assim, tem muito isso também que não necessariamente uma viagem que você vai fazer, o hotel, sei lá, XPTO, que vai custar mais caro que o outro vai ser muito mais bem tratado. Então, não é também sobre dinheiro, né? As pessoas têm experiência, né? É o que você fala, é a experiência que você teve naquele ambiente, naquela situação, que é o que vai te fazer lembrar daquilo. Não é o quanto você pagou que você vai lembrar, mas é aquela experiência que você teve, é como você foi tratada. É você se sentir única. Acho que essa é a classificação, assim, é o que você diz. É você tratar cada paciente, exatamente, como única. Então, quando o paciente ele entende que aquele plano de tratamento é para ele, que foi pensando nele, que é o melhor para ele, ele também se sente único. E aí ele entende e fala, poxa, é para mim mesmo, tipo, isso é meu, é a minha queixa, tipo, as minhas palavras, entendeu? Então, isso é algo extremamente, que eu acho que é isso, é único, é fazer o paciente se sentir único. Maravilhoso. Agora espere aí mais novidades, que nesse início do ano nós estamos cada vez mais, a empresa está crescendo, estamos tendo mais gente ajudando, vamos ter uns projetos aí para vocês terem mais resultado ainda mais rápido. Então, aguarde as notícias. E muito obrigada. Vem tomar um café comigo aqui, Nanda. Eu tava torcendo para ganhar, para eu poder ir em São Paulo, mas eu não ganhei. Olha, agora tá ficando cada vez mais difícil, porque nós já somos, a gente era antes dessa turma, mais de acho que 1.300, 1.400. Agora que entrou a maior turma, que foi essa, desde né, ainda tá aberta as vagas até a gente encerrar. Eu nem sei mais quantos consultórios, só sinto que eu fazer. Nem se eu passasse 365 dias do ano no Brasil, eu teria que ir para 3 consultórios por dia, mais até, né? Então, mas a gente vai ter outros desafios aí, outros prêmios, vamos ver, a gente vai conseguir. E vai ter eventos, com certeza eventos. Aí
vai ficar mais democrático. Tá bom. Tá? E muito obrigada pelo seu tempo. Vou Eu que pedir pra agradeço. você. Imagina. Obrigada, Tá? Nana. Um Obrigada a beijo. você. Um beijo.